Eu só não ir. Eu só não ir. O evento é a PMF junto com os professores. Isso é uma arrecadação para ajudar a escola. Isso é arrecadação para ajudar a escola. É um evento externo, não é? Ah, quem paga a PMF é diferente, né, em dias. Vai ter um. Vamos ver. Tá decidindo ainda. Dias cada comissão, só sobre a divulgação só. Ei, vamos lá? Materialzinho, movimento uniformemente variado aí, por gentileza. Mas aí a gente vai explanar lá direitinho. Entendeu? Oi? Não, eu falei que era até na quarta, só porque o Major pediu para esperar, porque eles vão divulgar outras coisas lá. Da sexta-feira. É claro, vocês têm que ir lá, vocês têm que ir lá. Falar, participar. Pois é, da formatura eu já não sei. Fica de olho lá nos stories lá. Não, sabe ler não! Desculpa, cara. Não, mas acho que a gente vai divulgar só na sexta. É porque hoje e amanhã a gente tem que divulgar lá. Não é eu que faço isso lá, não, né? Eu só estou divulgando a questão da festa. É a de sexta-feira, né? A solenidade que vocês têm, né? Aí tem que divulgar para a comunidade. Essa solenidade de quê? Os 2 anos de CPMG, ué. Laboratório também, algo do tipo. Vai divulgar lá. Você vai lá e deixa um likezinho e fala, que legal, que bom. Marca seu pai e sua mãe lá. Vamos lá? O assunto que vocês têm aí chama MOVE, Movimento Uniformemente Variado. Continuando. A gente viu anteriormente, Conrado, tem uns dias que você não está aqui na minha aula, bicho, eu precisava que você vá lá, isso aí, mais ativo aí para nós. No último material nosso, nós trabalhamos MU, que chama Movimento Uniforme, ou Velocidade Constante. Você vai ouvir falar mais o nome MU, mas boa parte dos exercícios que a gente vai resolver vai falar velocidade constante. Opa, velocidade constante é MU. O que é movimento uniformemente variado? Cara, a gente faz isso todos os dias, incansavelmente. Exemplo básico. Movimento uniformemente variado já vai falar que é um movimento que vira e mexe, ele vai variar. Ou ele vai aumentar a velocidade, ou ele vai diminuir, ou ele pode parar também, pode mudar de sentido. Quando a gente vem de bicicleta para a escola, cara, a gente faz isso praticamente todos os dias, tanto indo ou vindo, tanto indo para a escola ou vindo da escola. Uma hora você está numa certa velocidade, uma hora você tem que parar, uma hora você talvez tem que pedalar um pouquinho a mais para não ser atropelado, ou para alcançar um amigo, ou para correr de alguém chato também, né? Que a gente alcançar. Algo do tipo. Né? Sem indiretas aí. Então, isso é um movimento uniformemente variado. Quando a gente estudou movimento uniformemente variado, aí já começa a entrar um outro detalhe, que chama a aceleração. Na vida nossa, a gente aprendeu que a aceleração é quando a gente pisa no acelerador, pedala muito rápido, e realmente isso aí está associado com o que a gente vai ver aqui. Só que aí eu preciso entender isso melhor um pouquinho. Porque a aceleração é uma coisa e velocidade é outra. Quando eu dou a aceleração para um certo móvel, independente do que seja, ele vai ter uma certa velocidade. Mas quando ele não tem aceleração, ele também pode ter velocidade. A gente vai ver sobre isso. Então vamos analisar por partes primeiro. Vamos imaginar aqui uma situação onde eu tenho um móvel e ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. E aí, no segundo 0, segundo 1, né? Eu vou colocar no segundo 1 aqui, ele está essa velocidade. A aceleração, ela é um acréscimo, eu gosto de falar assim, para você ficar um pouco mais fácil para alguns entender, mas no fritar é isso mesmo que vai acontecer. A aceleração é um acréscimo que eu faço a uma velocidade ou um decréscimo, ou eu tiro ali da velocidade.
Se eu falar que a minha aceleração dessa bolinha aqui é 2 metros por segundo, é uma aceleração constante, constante que sempre vai ser a mesma, falar que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, o que significa 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo que se passa, a minha velocidade ganha 2 metros por segundo. Então, de 1 segundo para 2, a minha velocidade vai aumentar 2 metros por segundo, porque passou 1 segundo, a minha velocidade aumenta mais 2 metros por segundo. Então, se ela está com velocidade 2 metros por segundo, ela vai para quanto? 4 metros por segundo. Porque a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo que se passa, eu acrescento mais 2 metros por segundo na minha velocidade. Então, a tendência da minha velocidade é aumentar a cada segundo que se passa. A cada segundo que se passa. Beleza? Então, no segundo 3, a minha velocidade vai para 6 metros por segundo. Porque essa é a minha aceleração. Então, a aceleração, quando ela é positiva, é no sentido que eu estou acrescentando na minha velocidade. Beleza? Perguntas? Não, né? Pode perguntar. Aceleração é na onde? Entendi não, velho, sua pergunta. Repete. V é velocidade, A é aceleração. Qual que é a aceleração do móvel? Qual que é a velocidade dele? No segundo 1 era 2, no segundo 2 era 4, 6, aqui vai ser 8. Claro, que essa é a aceleração dele. 2 metros por segundo ao quadrado. A gente fala que é uma aceleração constante. Beleza? E aí a gente pode ter uma situação também onde... É só na minha aula? Você tosse? É? Só na minha aula? Então, tem que mudar o sabão lá de... É só na minha aula? Tem que mudar o sabão lá de casa, jogar a roupa. E aí, na outra situação em vez de eu ter uma aceleração positiva, eu tenho uma aceleração negativa. A gente chama isso de desaceleração também. Então, a aceleração negativa significa que pode ser algumas situações. Pode ser quando a gente pisa o pé no freio, pode ser quando a gente tira o pé do acelerador, a velocidade vai diminuindo. Beleza? Pode ser o carro está numa certa velocidade, ele começa a subir, então ele perde um pouco a velocidade. São situações que a gente pode viver. Se eu falar que meu móvel tem uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado, o que significa isso? Que a cada 1 segundo que se passa, a minha velocidade vai diminuir 1 metro por segundo. Então, estava 10 metros por segundo, vai para 9 metros por segundo. No próximo, vai para 8 metros por segundo, até ele zerar, até ele parar. Beleza? Perguntas? Professor, para eu achar a velocidade, eu faço ΔS sobre ΔT. Para eu achar a aceleração, tá aí no seu material, eu faço ΔV. Toda vez que você deparar o delta seguido de uma letra, uma variável em física, sempre é final menos inicial. Quem que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Então, para eu achar a aceleração, eu pego a velocidade final do móvel e subtraio pela inicial dele. E divido pelo tempo e eu descubro a aceleração. Lembrando que a unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Cara, é vida ou morte? Vai mudar do dia para a noite? Com Deus. Continuando. Perguntas? Perguntas? Tranquilo, né?
E aí no seu material aí, mais embaixo eu tenho 4 situações, a gente precisa analisar elas, que elas vão começar agora a seguir nós por um período sem fim. Beleza? Você tem que ficar bom. Aí você tem situações agora, a gente fala de movimento acelerado e movimento retardado. Então vamos lá. Na primeira situação aí, você tem um móvel, e aí ele está indo de uma certa velocidade para outra. Na primeira situação, eu tenho o seguinte. Nessa situação aqui, o que eu tenho? A trajetória, estava então ali embaixo aqui, ela é para a direita. A trajetória é para a direita e meu móvel está indo para a direita, correto? Para a direita também. E aí o que vai acontecer? Quando a gente está indo na mão correta e acelera, a gente aumenta a velocidade. Então tem um nome bonitinho para isso. Se a velocidade aumenta, a aceleração positiva, a gente fala que é um movimento acelerado progressivo. Acelerado porque eu aumentei a velocidade, progressivo porque eu estou indo na orientação da trajetória. A gente já viu isso lá no MU. Beleza? Quando eu tenho uma certa velocidade e eu diminuo ela de um certo instante para outro, sei lá, estou indo de carro, o sinal fecha, vou reduzir. Então, é um movimento progressivo retardado. Retardado significa que eu estou diminuindo aquela velocidade. Eu sei que na vida nossa a gente usa isso às vezes para humilhar outra pessoa. Ou para dar uma característica a ela, julgando que a gente seja um pouquinho melhor. Cuidado aí. Perguntas? Esses nomes é importante, professor? É importante. É importante, tem que ficar bom. A tendência agora nós estamos pegando na parte que eu gosto, que é em questões de vestibular. É aqui que começa, onde você vai fazer uma prova do Enem, talvez esse ano, você vai deparar questões assim. Você vai ter um gráfico para você analisar, você tem que saber olhar o gráfico, a gente vai fazer isso aqui. E ali vai ter situações que você vai ter que saber. Se o movimento é acelerado, se não está, se tem acelerar, qual que é a aceleração, se o movimento é progressivo, retardado e assim por diante. Oi. Não, perdão, de novo. Pergunte. Silêncio aí, por gentileza. Vamos cuidar da nossa vida. Isso. Aqui embaixo, aqui, ó. A pergunta da minha amiga aqui, Giovana, foi: no movimento retardado progressivo, a velocidade é positiva e a aceleração negativa? Sim. Se eu for olhar aqui embaixo, aqui, ó. Oi? Preciso de sua atenção. Não, visual. Se você observar aqui, ó, V é maior do que zero, A menor do que zero. Então a velocidade vai ser positiva. Quando a velocidade é positiva, simboliza que eu estou indo na mão. A gente já estudou sobre isso lá no MU. Quando a velocidade é negativa, é retrógrado. Quando ela é positiva, progressiva. A aceleração, quando ela é negativa, então nesse caso, a velocidade é positiva, maior do que zero, a aceleração negativa é menor do que zero. Então, isso vai caracterizar um movimento retardado, progressivo, ou progressivo retardado. Beleza? Isso vai depender do exercício que está resolvendo. E tem exercício, muito obrigado pela sua pergunta, porque você me fez lembrar uma situação aqui. E tem exercício, em vez de trazer gráfico, ele pode trazer simbologia igual essa. Trazer assim, V maior do que zero, A menor do que zero. Que tipo de movimento é esse? Eu falei agora. Ele não te deu valor nenhum, não te deu desenho nenhum. Talvez ele te deu um texto e falou no meio do texto isso.
Aí você tem que saber, V maior do que zero é positivo, positivo é progressivo, A menor do que zero é retardado, está diminuindo a velocidade. Então, por isso que a gente tem que treinar. Então, essas partezinhas são importantes também. Certo? Continuando aqui, o que a gente tem? A gente tem outra situação onde o móvel agora está contra a orientação da trajetória e ele está um momento aumentando a sua velocidade e uma hora ele está diminuindo a sua velocidade. E aí a gente tem como analisar isso também. Beleza? Olha a situação. Na primeira situação, que é essa de cima aqui, ele estava a 50 km por hora, menos 50 e foi para menos 80. Então ele aumentou a velocidade. Professor, e o menos mesmo? O menos simboliza que ele estava indo contra a orientação da trajetória. Na vida nossa, a gente fala que ele estava na contramão. Mas na física tem um nome, retrógrado. Se ele aumentou a velocidade, a gente fala que o movimento é acelerado retrógrado. Ou aqui fala ao contrário, né? Acelerado retrógrado. Falou no mesmo sentido. Que é o que está aqui pra gente. Então a gente analisa isso. Se você for reparar, nesse caso, a aceleração também, a velocidade fica negativa e a aceleração também negativa. Sabe por que os dois vão ficar negativos? Eu preciso visualmente estar aqui também. Porque quando eu jogar na equação de aceleração, eu vou jogar final menos inicial. Final não é negativo? Naquele caso, final é 80. E inicial é 50. Menos 50 com menos vai dar mais. Então vai sobrar menos 30. Vou pegar esses valores. Esse aqui é V0 e esse aqui é V, correto? Se eu for resolver, vai ficar a aceleração é menos 80 mais 50. Porque menos com mais, ou desculpa, menos com menos, dá mais. Menos 80 com mais 30, menos 30. Menos 30. Certo? Sei lá, vai cair 1 segundo aquilo ali. Então, divide por 1, vai dar menos 30 metros por segundo ao quadrado. A aceleração. Beleza? Por isso que aqui está falando, ó, velocidade negativa, retrógrado. Aceleração negativa, porque quando eu jogo na equação para resolver esse tipo de situação, a aceleração vai dar negativa. Nesse tipo de situação. Beleza? A gente tem que praticar exercício. A gente ficar só preso aqui também não vai desengasgar muito não, viu? Então, quando eu tenho uma aceleração, uma velocidade que está aumentando num movimento retrógrado, eu falo como um movimento acelerado retrógrado. A do Santos é do bem. Fecha mais uma vez. Isso aí. Continuando aí. Eu posso interferir na sua vida um pouco? Assim? Então, beleza. Então. A sua vida, você segue. Continuando. O móvel está em 80 km por hora, ele vai diminuir a velocidade. Então a gente já sabe aí, ó. É um movimento retardado e retrógrado. Retardado porque está diminuindo a velocidade e retrógrado porque está contra a orientação da trajetória. Fechou? Então são 4 situações que a gente pode ter. Perguntas? Analogia extremamente fundamental que eu vou falar aqui agora. Você está lá de bicicleta, né? Andando de bicicleta de boa. E vamos considerar que você teve que dar uma aceleradinha, pedalar um pouco a mais. Aí você aumenta a velocidade, certo? E aí se você estiver em linha reta ali, num lugar plano, reto, aí muitas das vezes a gente não pedala, a gente para de pedalar. Então a minha aceleração vai para 0. Porque eu não estou pedalando mais, certo? Permissão concedida.
O meu drive está bem atualizado. Paciência. Continuando. Presta atenção. Isso é um dado extremamente importante. Ainda mais quando a gente for resolver exercício. Quando eu acelero, eu pedalo, eu aumento a velocidade. Se eu estiver em linha reta, a bicicleta vai continuar em movimento, só que eu não tenho aceleração. A minha aceleração é? Parou de acelerar. Parou de pedalar. Linha reta. A aceleração tem dois casos. Ou eu aumento a velocidade ou eu diminuo a velocidade. Diminuir a velocidade eu posso tirar o pé do acelerador ou vai parar de aumentar a velocidade. Isso é porque tem a resistência do ar, gravidade, atrito, um bocado de coisinha envolvida. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando a aceleração é zero, não significa que o móvel está parado. Ele pode estar em movimento. E se ele estiver em movimento, que movimento que ele vai estar? Que movimento que ele vai estar? Movimento uniforme. De novo, presta atenção. Quando o meu móvel tiver aceleração zero, ou ele pode estar parado, aqui ó, isso aqui está aceleração zero. Não tem velocidade zero, aceleração zero. Certo? Sabe o que é isso também? Primeira lei de Newton. Inércia de repouso. Velocidade zero, aceleração zero, está na inércia de repouso. Quando o meu móvel está em movimento e não tem aceleração, ele está com a velocidade sempre, ele não muda. Se eu tenho um veículo que está com a velocidade de 100 km por hora, viajando 100 km por hora, eternamente, em linha reta, lá no espaço, ele tem aceleração? Não. Porque se ele tivesse aceleração, a velocidade ou estaria aumentando ou diminuindo. Aí a gente chama isso aí de MU, movimento uniforme. E se está em linha reta, a gente chama de MRU, movimento retilíneo uniforme, que é em linha reta. Então, quando a aceleração é zero, ou ele pode estar parado, ou ele pode estar em movimento. Não significa que a aceleração zero, ele sempre está parado. Não, ele pode estar em movimento. E aí, quando ele está em movimento, ele está no MU, movimento uniforme. E aí, quando a gente casa com aquilo que eu falei das leis de Newton, ele está na inércia de movimento ainda. Então, as coisas agora começando a se encaixar, as pecinhas do leg aí, e agora vai chegar um nível de exercício, você vai falar, pô, agora eu tenho que analisar ele com mais detalhes. Que a gente já trabalhou aqui 3 coisas numa só. Ele saiu do MUV para ir para o MU quando ele está com zero. E pode ser lei de Newton, dependendo do exercício que você está analisando. Perguntas? Tudo bem. Vou repetir isso aí, igual repetir lá no primeiro B. Se você não tem hábito de estudar, se você começou a sentir que agora as coisas vão ficar um pouquinho mais apertadas, a tendência é essa. Esse é meu objetivo. Piora numa certa análise. Se você não tem hábito de estudo, você não tem uma certa rotininha lá para estudar, aí essa palavra piora, talvez ela vai encaixando no seu vocabulário. Porque eu acho que não tem como piorar, não. Tem como melhorar. Porque você tem YouTube, você tem você tem livro, você tem apostila, você tem... Todos esses exercícios você tem resolvido em qualquer lugar. Hoje a gente tem as IA, hoje você tem... Você está igual o inimigo do Homem-Aranha lá, como que chama? Tem as garras lá, Octopus lá. Não, os pais transformam. Inimigo do Homem-Aranha é o Wolverine. Continuando. A partir de hoje, de novo, a partir de hoje, vocês têm que pegar um certo exercício e começar a refazer eles. A tendência é apertar um pouquinho. Esse é meu objetivo. Eu quero que você pegue uma questão, não seja comigo, e tenha um pouquinho de noção do que você está fazendo ali. Perguntas? Lá do outro lado da sua folha tem o número 1 até o número 4. A número 1 nós não vamos fazer ela agora. Por quê? Porque a número 1 tem como eu resolver neste caso aqui, ó. Só que ela não vai ficar correta.
O certo é a gente aplicar uma equação que a gente vai ver lá na frente. Eu coloquei essa questão e ela ficou errada no lugar. Ela ficou no lugar errado. Ela deveria estar lá nos últimos exercícios. Mas a gente vai voltar nela. Quando eu chegar lá na função horária da posição, a popular sorvetão, aí a gente vai voltar nessa número 1 para resolver. E eu vou mostrar para vocês. Tudinho, MU e MUV. Ó, o sorvete está no MU. E o sorvetão está no MUV. Desculpa por quê? Número 2, leia aí, por gentileza. Peraí. Não tá atrapalhando a galera aí. Podemos atrapalhar o assunto de vocês com nossa aula? Vai lá, leia aí, meu amigo. O carro está parado em um sinal e ao arrancar, atinge a velocidade de 108 km por hora em 10 segundos. A aceleração escalar média dessa arrancada em metros por segundo é... Qual que foi a velocidade? Onde ele estava mesmo? Ele estava em repouso. Qual que é a velocidade? 0. Depois ele adquiriu qual velocidade? 108 km por hora. Em quantos segundos? 10 segundos. Dados. V0. 0 km por hora, porque está em km por hora. V, 108 km por hora. Que, velho? Doido? Nego? Equação. O que quer descobrir? Aceleração escalar média. Então a gente vai usar essa equação. Delta V é velocidade final menos inicial. Certo? Posso substituir e ser feliz? Posso substituir e ser feliz? Posso, Eloá? Posso? Posso substituir e ser feliz? Não pode. Por que não pode? Por que eu não posso? Porque tem segundo. Por quê? Porque está pedindo a aceleração em metro por segundo ao quadrado. A aceleração, você não vai ver em quilômetro por hora ao quadrado. Você pode até ver em alguns exercícios meio doido por aí. Mas o mais tradicional de vestibular é sempre metro por segundo ao quadrado. Todo ele. Beleza? Equação. Está escrito aí, ó. Debaixo da equação, você vai colocar aquele... Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar em quilômetro por hora. Porque eu tenho que colocar no Sistema Internacional de Unidades. Cara, você tem que ficar bom em Sistema Internacional de Unidades. É aqui que entra a pegadinha do exercício. Você foi lá, tá fazendo uma questão, pô, velho, facinho, daí quando resolver, esqueceu de transformar, você vai chegar no resultado, ele vai estar errado. Aí, geralmente, tem lá pra você marcar ainda. Ah, mas tinha, eu marquei, por que ficou errado? Aí você vai assistir uma resolução na internet, ou comigo, que seja aqui, que ó, você esqueceu de transformar, por que você colocou? É justamente para te mostrar. Falta de atenção. Eu e a galera que monta prova não tá nem aí para isso. A gente tá importando para quem está estudando realmente os detalhes. E aí, como que eu passo quilômetro por hora para metro segundo? Você pode fazer um cartazinho, não tem ali? Tem? Quilômetro por hora para metro segundo. Já falei que vocês vão precisar disso. Bastante. Divide por 3,6. Metro segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Só que aí, no dia que eu falei sobre isso aqui, eu falei de uma dica. Que são velocidades que sempre aparecem. Qual que é a dica mesmo? Em vez de você sofrer com isso aqui, porque tem gente que tem dificuldade em dividir por 3,6. Eu faço parte desse time. Como é que é a tabelinha?
É nesse caminho aí mesmo. Começou com 36? Eu fiz com 36? Eu começo com 18 sempre, mas tudo bem, não tá nada não. E ó, para quem tem dificuldade em dividir, vai ter certas velocidades que sempre vai aparecer em vestibulares. Quais são elas? Essas, algumas que eu vou demonstrar. 18 km por hora equivale a 5 metros por segundo. Aí desse lado você soma 18 em 18 e do lado você soma 5 em 5. Aí se eu somar mais 18 de cá, fica quanto? E mais 5 daqui. Se eu somar mais 18 daqui, e daqui mais 5, e assim vai descendo, certo? Aqui vai ficar 72, aqui vai ficar 96, e aí depois vai aparecer quem? E aqui, como é de 5 em 5, aqui vai para 20, 25, e aqui vai para 30. Se você tem dificuldade em fazer divisão e lembrar desse esquema, decora um início e arrocha fazendo até chegar lá. É comum aparecer esses tipos de convenções. Você pega lá 1000 exercícios para resolver de MUV. 970, as velocidades vão ser tudo parecidas. Você faz, não, de novo essa velocidade, de novo. Só vai mudar o jeito de você resolver lá o exercício. Só vai ficar mudando a história. A forma de resolver é sempre a mesma. Perguntas? Então eu transformei. Aí agora eu vou jogar aqui. A aceleração é a velocidade final, que é 30 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é quanto? 0. E quanto tempo que ele demorou? 10 segundos. 30 dividido por 10? Caiu a notificação. Perguntas? Então é isso. Próxima aula a gente continua. Bom dia, velho. Seja feliz e resolva os outros. Oi? Esqueci de falar, se é para começar a assistir tal coisa. Se você assistiu até nesse momento, significa que você é uma pessoa compromissada. E aí, você vai escrever Festa Junina. Vai escrever já. Divulgar a data certa. Festa Junina.